O mistério para que você tenha um ano abençoado, para que você tenha um ano de prosperidade, é que as suas decisões precisam estar alinhadas à vontade de Deus. Quando suas decisões estiverem alinhadas à vontade de Deus, firmadas na palavra, de maneira consciente, Deus nos ajudará. Todo novo ano chega e carregado de expectativas, planos e projetos, e muitos fazem promessas, estabelecem metas e escrevem os novos objetivos. Todo mundo diz assim: olha, quando vai chegar no final do ano, eu vou no próximo ano fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou preparar isso, eu vou preparar aquilo, e são vários projetos, novos planos, para que assim sejam feitos. Mas, contudo, a Bíblia nos ensina que não são apenas os planos que mudam o futuro, mas as decisões que tomamos diante de Deus que muda o nosso futuro. E é preciso pedirmos a Deus, de maneira consciente, que Ele nos ajude a tomar decisões que são favoráveis à nossa vida espiritual, à nossa vida material, à nossa vida conjugal, à nossa vida de todas as formas. As nossas decisões estejam alinhadas à vontade de Deus. Meus queridos irmãos, assim, quando a Escritura apresenta personagens marcantes da palavra, é porque mostram as decisões que esses homens tomaram. Quero apresentar a vocês nesta noite 4 decisões bíblicas que nos ensinam como começar 2026 alinhados com Deus. O primeiro é tão somente, meus amados irmãos, a primeira decisão bíblica é servir ao Senhor. Observe que Josué disse em sua palavra, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele decidiu servir a Deus de forma pessoal e consciente e familiar, quando ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não terceirizou sua fé, nem escondeu atrás da multidão, ao contrário, escolheu servir ao Senhor com convicção. Portanto, um ano novo começa bem quando há uma decisão pessoal. Porque as pessoas querem, na verdade, que o ano seja um ano próspero, seja abençoado, mas não tomaram a decisão de servir o abençoador, de servir o protetor, de servir o maior, de servir o soberano. E é preciso entender que projetos, planos e tudo só acontece se a mão de Deus estiver estendida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, eu já sou crente. Mas pastor, eu já não venho para a igreja. Não, eu quero que você, de forma consciente, faça uma retrospectiva de janeiro de 2025 a dezembro deste ano de 2025 e entenda assim: eu servi ao Senhor, eu realmente servi ao Senhor, eu coloquei ao Senhor à disposição do meu serviço, como fez o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Realmente eu servi ou eu vivi uma religiosidade? Eu servi ou eu vim para a igreja? Eu servi ou eu tão somente cumpri com minha obrigação religiosa? A decisão de Josué foi contundente quando ele decidiu influenciar sua casa com a sua escolha. Não é só você, ele decidiu: eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Mas eu preciso influenciar a minha casa a servir ao Senhor. E como é que eu faço para influenciar a minha casa a servir ao Senhor? É quando eu chego naquele momento, perto do horário da janta, e eu olho para um filho meu e vejo que ainda não tomou banho. Aí eu chego lá e digo: olha, vamos cuidar, tomar banho, vamos para a igreja. Ah, mas hoje não dá, mas hoje eu estou cansado. Se levanta, vamos, cuida, troca de roupa. É influenciar, não é olhar e ver apenas e deixar lá parado. Você tomou uma decisão e nessa decisão você precisa influenciar a sua casa a servir ao Senhor. A bênção virá, mas se você tomar uma decisão, e foi o que Josué fez, e ele declarou: eu e minha casa assim serviremos ao Senhor. E entendemos que decisões espirituais afetam mais do que a própria vida, alcançar a família. Então, quando nós olhamos, Josué decidiu servir mesmo em meio à pressão cultural. Ele serviu. Qual era a pressão cultural daquela época? O que é que acontecia? Enquanto outros escolhiam deuses estrangeiros, Josué permaneceu firme. Logo, servir ao Senhor é uma decisão que exige coragem. Salmo 116, versículo 1 e 2 diz: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Davi decidiu amar e invocar ao Senhor.
E quando nós olhamos para esse texto, Erlande, é preciso entender: ah, pastor, mas eu amo ao Senhor. Pedro também. E Jesus perguntou a ele várias vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia o quê? Senhor, tu sabe? Pedro até ficou invocado com a pergunta que Jesus fez por diversas vezes: Pedro, tu me ama? E ele disse: tu sabe, Senhor, que eu te amo. Davi decidiu amar e invocar o Senhor. Davi decidiu amar por gratidão. Ele não amou por obrigação, mas por experiência. Assim o amor nasceu do relacionamento. Afinal, a fé cresce quando lembramos de tudo que Deus já fez. Tudo, quando você faz nesta noite uma retrospectiva de tudo que Deus fez na sua vida, você começa ou não começa a amá-lo mais? A gente para de amar mais a Deus quando a gente freia a nossa fé, quando a gente não alimenta a nossa fé. Aí a gente começa a ficar tão somente murmuradores e começamos tão somente a olhar e perceber ou achar, melhor dizendo, que é como se Deus não tivesse feito nada por nós. Mas quando nós começamos a lembrar do que Deus fez por nós, nós temos tão somente como amá-lo mais e termos uma gratidão poderosa diante do Senhor. Só é grato quem ama. Davi decidiu clamar a Deus enquanto tivesse vida. É o que Davi decidiu, amar e invocar. Mas o que é amar e invocar? Amar é ter um coração grato a Deus, ao ponto de que quando o meu coração ele está grato a Deus, eu tenho prazer em invocar ao Senhor. Só tem prazer em invocar ao Senhor quem tem gratidão para trazer e para agradecer ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Aquela viúva de 84 anos, diz a Bíblia Sagrada, que ela não se apartava do templo. Sabe por quê? Porque ela tinha gratidão. E quem tem gratidão quer vir invocar ao Senhor que tem nos abençoado. É por isso que é preciso tomar uma decisão esse ano. A decisão é servir ao Senhor, amar e invocar ao Senhor. Se tem um problema e uma solução, é a distância entre os joelhos e o chão. Você já percebeu isso? Se você não percebeu, você está trilhando o caminho errado. E talvez você chegue nesta noite com ingratidões ao Senhor. Porque o ano passou, porque não foi realizado o projeto, porque tu não me ouviste, Senhor, porque eu não consegui, Senhor, porque eu não conquistei, Senhor. Essas frustrações, sabe qual é o problema dela? É porque o seu joelho está longe do chão. Por isso que às vezes há frustrações nos projetos e nas consequências daquilo que acontece na nossa vida. Mas quando os nossos joelhos eles estão firmes no chão, ele gemendo ou chorando, ele glorifica ao Senhor. Ele olha, aleluia, para o profeta Abacuque e ele diz o quê? Ainda e o quê? Que a figueira não floresça. Todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor. Quem tem joelhos próximos do chão tem gratidão e amor por Deus. Ele não fica murmurador, ele não reclama, ele não pergunta por que não conquistou, não. Dobre mais, aproxime mais. A diferença, como foi dito, do problema, irmãos, é quando nós decidimos e vemos que o joelho está longe do chão. Aí nós não vemos solução. Mas quando o joelho está no chão, aí nós já começamos a ver a solução, porque olhamos para Hebreus e vemos dizendo: a fé é o firme fundamento de quê? Mas que se espera. E sabe o que é que se espera? Quando tem joelho no chão. O novo ano se fortalece quando decidimos amar e buscar a Deus diariamente. Eu preciso buscar a Deus diariamente. O novo ano se fortalece quando decidimos amar e buscar a Deus diariamente. É quando decidimos não se contaminar. E aí vemos o exemplo de Daniel. Daniel não se contaminou. Capítulo 1, versículo 8 diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O que é que diz o Novo Testamento? As más conversações corrompem os bons costumes. Quando você toma a decisão de viver em más conversações, o seu costume é corrompido. E quando o seu costume é corrompido, aí já começa o distanciamento de Deus. Quando há distanciamento de Deus, aí você quer prosperidade se contaminando, você quer bênção se contaminando, você quer vitória se contaminando, você quer que o seu projeto avance se contaminando? Não!
Daniel decidiu antes de ser pressionado. Ele decidiu no coração antecipadamente. Sabe o que é o problema? É que é preciso tomar uma decisão antecipada, principalmente nessa questão de contaminação. Daniel, ele tomou uma decisão antecipada. Não é quando chega aquela pressão psicológica, cede, não cede, faz, não faz, vou, não vou. Não, é você tomar a decisão antes de dizer, não quero, não vou, não participo. Aí quando chega, você já tem a resposta certa para dar. Você não precisa ficar esperando o pastor decidir por você, pastor, isso é certo, isso é errado, eu posso, não posso, vou, não vou, um cálice ou não um cálice, Senhor, só uma dose ou nenhuma dose, Senhor. É você que tem que decidir isso, meu querido. As suas decisões vão fazer com que você tenha um ano próspero e abençoado diante de Deus. Porque Daniel não tinha tempo. Você sabe que a Babilônia, ela invadiu Judá e ela queimou o templo, ela destruiu o templo. E eu pergunto, você acha que o rei Nabucodonosor construiu um templo para Daniel? Não, mas Daniel olhou para a circunstância e mesmo sem templo para adorar, ele achou uma janela e a janela estava aberta e ele ia para ela 3 vezes ao dia e dava para a banda de Jerusalém, mas não perdia o contato com Deus. Não é com o tempo, é com Deus que você tem que ter o contato. É com Deus que você tem que decidir participar dos cultos. É com Deus que você tem que decidir se vai servir melhor na igreja ou não. É com Deus que você tem que decidir se sua presença será mais frequente ou não frequente da igreja. Isso vai depender de como está a sua fé. Porque a sua fé pode ser contaminada pela falta de tempo. A sua fé pode ser contaminada por coisas estranhas. A sua fé pode ser contaminada pelas redes sociais e sua fé pode ser contaminada por viver apenas na acomodação. Isso vai decidir. Agora, quando você tomar uma decisão de fé, aí você vai querer estar no templo adorando e buscando ao Senhor. Daniel, ele decidiu agradar a Deus acima dos benefícios imediatos. Ele abriu mão do conforto para preservar a santidade. Escolha hoje. E não faça o que dá certo, faça o que é certo. É a decisão do filho pródigo. Levantar-se e voltar. Nunca é tarde, para ninguém. Às vezes é que nós somos bons juízes. Condenamos, ou absolvemos, sentenciamos e não perdoamos. Sentenciamos e não abraçamos. Sentenciamos a uma prisão perpétua que talvez na nossa mente não seja capaz de alguém ser liberto. Porque a gente coloca a pessoa no cárcere, na prisão da falta de perdão, da falta de amor. Sabe por quê? Porque se aquele pai olhasse para o filho pródigo, pela atitude que ele tinha tomado, você acha que ele estava todos os dias indo até a estrada para ver se ele vinha? Ele então somente olharia para o filho e diria, rapaz, aquele camarada, ele me deu trabalho, ele avançou, ele pediu os bens, ele se rebelou, ele foi-se embora. Eu não quero negócio com ele. Mas, irmãos, a decisão do filho pródigo, levantar-se e voltar, é importante. Sabe por quê? Porque todos os dias o pai estava de braço aberto olhando para ver se ele vinha. E naquele dia que ele tomou a decisão de se levantar e voltar, que ele olha para os empregados daquele homem, lá onde ele estava cuidando daqueles povos, ele diz, os empregados de meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo, eu vou me levantar, eu vou voltar. Quando você toma a decisão de se levantar e voltar, a de Deus é a de lhe acolher, de lhe abraçar, de lhe perdoar, de amar, de recebê-lo, de apagar a história, de fazer uma nova história, de escrever o que está lá na Bíblia, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e as que tudo se fez novo. É tempo de voltar e se levantar. O filho pródigo decidiu reconhecer a sua condição, ele parou de justificar seus erros, ele assumiu sua realidade. Portanto, o arrependimento começa com honestidade. Quando você sabe quem você é e que você erra, mas com honestidade você chega diante de Deus e diz, Senhor, estou aqui nessa condição, agora é contigo, mas eu me levantei e consegui chegar até a tua presença. O filho pródigo decidiu agir não apenas em pensar, ele disse, levantar-me-ei, e assim a decisão, e tomou uma atitude, levantar-me-ei. Prepara um ali, mas vai louvar agora. Levantar-me-ei. Ele se levantou. Hoje e amanhã, que daqui a pouco vai chegar, nesse novo ano 2026, é ano de restauração. E você precisa saber qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada, mesmo sendo crente, mesmo sendo certo, mesmo estando na igreja.
Mesmo eu sendo pastor, eu preciso saber qual é a área da minha vida que precisa de restauração. E é por isso que nessa noite nós colocamos diante do Senhor. Senhor, faz com que nos levantemos e nos coloquemos diante da Tua presença para que haja restauração naquilo que é preciso ser restaurado na minha vida espiritual, para que a minha vida material, física, emocional, ela possa caminhar bem, porque quando estamos com o Senhor, tudo vai bem. Aquela viúva, ela disse, tudo vai bem. Ele decidiu, ele não voltou para negociar, mas para se render e encontrar graça, abraço e perdão. Ele não chegou lá para negociar, não. Ele chegou para se render. Ele chegou para se render diante do seu Pai. E o que precisa muito na vida de cada crente nesta noite, assim como esse ano que vem, é se rendermos cada dia mais aos pés do Senhor, para sermos abraçados, agraciados por Deus, para que então somente no novo ano pode ser um tempo de recomeço para que ele decida voltar para o Pai. É preciso voltar ao aprisco, como disse o irmão Antônio esta noite. É preciso que a ovelha esteja no aprisco. E é preciso, o pastor ele já está lá, mas é preciso que a ovelha esteja no aprisco. E quando eu falo de ovelha nesta noite, eu olho para mim, eu olho para você nesta noite, e a gente vê que é preciso a gente estar sempre no aprisco do Senhor. A esperança de um ano melhor, de uma prosperidade melhor, de um futuro melhor, de promessas de Deus, de vitória de Deus, de tempo de Deus, de favor de Deus, de mão de Deus estendida. E aí você sabe que você não pode caminhar só, como disse o próprio Moisés: Senhor, se tu não for, eu não posso caminhar. Foi a decisão da restauração, porque ele entendeu que sozinho ele não consegue, mas com Deus no caminho, ele sabe que vai trilhar, ele sabe que vai amar, ele sabe que vai continuar, ele sabe que vai perseverar, ele sabe que vai prosperar, ele sabe que vai ser vitorioso, ele sabe que a bênção vai descer, ele sabe que vai ser cheio, ele sabe que vai ser grato, ele sabe agradecer a Deus. Se lembre nesta noite das suas decisões. E essas 4 decisões farão com que você tenha um ano abençoado diante de Deus. O primeiro é que você sabe nesta noite que se você não servir, não tem como você ter um ano abençoado. Se você não servir a Deus, não tem como você continuar no caminho da prosperidade, porque vencer em minha casa serviremos. Enfrente cultura, enfrente desafios, mas firme sua fé na presença do Senhor. Marcos, convido a igreja para ficar de pé. Vais fazer tua promessas e tudo que é, eu quero te agradecer todo meu ser. Aleluia. Meu Senhor, te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Tem uma noite de gratidão nesta noite da presença. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser, te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
Nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos em Tua casa, buscando a restauração da nossa alma, a firmeza da nossa fé, Senhor, para que possamos prosseguir diante de Ti, ano após ano, Senhor, aguardando a bendita esperança da Tua glória, para que possamos, Senhor Deus, estar diante do Teu altar, diante da Tua presença lá no céu, adorando, bendito Deus. Senhor, dá força nesta noite àquele que precisa de força. Restaura os corações e as almas em todas as áreas de sua vida, pela qual o Senhor nos sabe o que cada um precisa nesta noite de restauração. Mas o Teu Espírito Santo foi declarado nesta noite, que é um Espírito restaurador. Visite a alma nesta noite, o coração, o pensamento, o entendimento, corpo, alma e espírito, porque somos templo do Teu Espírito. E por isso te pedimos nesta noite, Senhor, para que possamos nos aperfeiçoar e permanecermos firmes diante do Teu altar. Pai querido, dá coragem, Senhor, para desafiarmos, ó Pai, aquilo que é preciso para continuarmos com a nossa fé inabalável diante da Tua presença. Restaura, Senhor Deus, saúde na vida de quem precisa nesta noite, e já te agradecemos por todo o ano de saúde que o Senhor tem nos dado. Te rendemos graça nesta noite e te louvamos em o nome de Jesus. Amém? Mensagem de salvação, e que cada um possa sentir que Deus, Filho de Deus, está bem pronto a receber aquela ordem. Vai, meu filho, buscar a tua igreja. Buscar a tua igreja que tu compraste, é um preço valioso. Não suporto mais o que está acontecendo em cima da face da terra. Vamos buscar o Senhor, vamos sentir a presença de Deus. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno e soberano Deus, a virtude e a doce consolação do Senhor Santo Espírito, seja com todos os olhos de agora, amanhã e para sempre, e todos digam amém. Amém.